Olá, meu nome é Roseane e eu sou aprendente de Pedagogia da Universidade Federal Virtual do Polo de Araruna, Paraíba. Venho através deste vídeo apresentar para vocês um artigo que fala sobre a importância da qualificação do professor mediante as mídias na educação. E no resumo eu escrevi que com o avanço das tecnologias a educação não ficou de fora. Ela foi afetada de uma maneira positiva, pois existe agora uma possibilidade de inovação nas aulas. Neste artigo será abordada a diferença que faz um professor que é capacitado para trabalhar com esses recursos em sala de aula, e de como não faz diferença alguma se ele não estiver preparado para isso. O professor precisa estar devidamente qualificado para administrar as tecnologias midiáticas em suas práticas pedagógicas e saber inseri-las nas suas aulas. O respaldo deste artigo não são pesquisas na internet e fontes bibliográficas. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a importância que tem de um professor ele saber lidar com as mídias, com a tecnologia na sala de aula. Porque se ele não tiver essa qualificação, se ele não tiver essa capacitação, ele não vai fazer diferença alguma. A mídia e a tecnologia na sua aula não vão fazer diferença alguma. Na fundamentação teórica, eu escrevi que o professor é como um canal de conhecimentos e deve ser atualizado com as tecnologias e a mídia em geral. Com isso, ele poderá elevar o nível de ensino e aprendizagem da sua turma à altura desses avanços. E assim os seus alunos descobrirão a profundidade do que está sendo ministrado por ele em sala de aula, e as aulas serão norteadas de prazer e interação. Então, está aqui um ponto positivo desse uso das mídias na aula, porque a aula vai elevar o nível da aula, vai qualificar a aula, vai elevar o nível da turma para ficar na mesma altura do nível que está os avanços tecnológicos. A aula não vai ser uma aula ultrapassada, monótona, mas vai ser uma aula segundo o curso deste avanço tecnológico na educação. A diferença vai acontecer se o professor souber utilizar esses recursos, e desta forma ele vai ganhar um grande aliado na sua prática pedagógica. É inadmissível um professor hoje não saber contar com esses recursos tecnológicos. Um professor que assim o fizer se tornará alguém totalmente ultrapassado e alguém que limita e desestimula a aprendizagem dos alunos, porque o que se ensina na sala de aula é apenas um relance de toda a informação que podemos conseguir na internet, por exemplo. É impossível haver sucesso na sala de aula diante da nossa realidade hoje se os alunos não tiverem acesso a algo que já faz parte das suas vidas e da sua realidade. Então é isso, o professor ele tem hoje um aliado muito forte, que é essa mídia, que é essa tecnologia. É um grande aliado para ajudá-lo a obter um êxito maior nas suas aulas, né? Se ele não lançar mão desses recursos, pode se considerar um professor ultrapassado, com certeza. Alguém que parou no tempo, incapaz, e que não vai causar nenhuma reação extraordinária nos seus alunos por não saber lidar com esses recursos, com a mídia, por não saber promover estudos dentro desse sistema, porque tudo que se ensina na sala de aula hoje, se formos comparar, é apenas uma gota, um relancezinho do que existe de conhecimentos, é uma profundidade de riquezas muito grande que há na internet. E é através das aulas, através do uso dessas tecnologias e da mídia na aula,
que vai ajudar os alunos a continuarem descobrindo, mesmo quando não estiverem em sala de aula, eles vão continuar vendo, descobrindo a profundidade dos assuntos que foram ministrados. Ou seja, ele vai ter asas, ele vai criar asas. É papel da escola conhecer as mídias e oferecer esses recursos. Porém, é o professor que tem a responsabilidade em ser o elo entre eles e os alunos. E não basta apenas isso. O professor precisa saber utilizá-los, adequar cada um de acordo com a aula a ser ministrada, saber executá-los e assim promover uma aula tecnológica e midiática. Então, é importante que a escola tenha esses recursos, é importante que a escola ofereça esses recursos, mas a responsabilidade de introduzi-los na sala de aula, na sua prática pedagógica, é do professor. O professor é quem faz o elo de ligação entre esses recursos e o aluno. A responsabilidade é dele. Não adianta a escola ter esses recursos e o professor não utilizá-los. O professor não facilitar o acesso desses alunos a esses recursos. Continuando, diz assim: os meios tecnológicos têm proporcionado muitas facilidades à sociedade, também ao sistema educacional. Mediante isso, a escola tem um grande papel em promover uma educação diferente e com qualidade, de maneira que os alunos não se sintam deslocados de uma realidade que já faz parte da sua vida, porque são alunos que vivem no mundo da tecnologia e na sala de aula isso não pode ser diferente, para que seja evitado o tédio e o desânimo. Como uma escola vai despertar interesse no aluno se ele não utilizar os recursos o qual eles têm acesso em casa ou até mesmo na rua? Então, existe hoje uma facilidade que foi promovida através das mídias na sociedade, através das TICs, que gerou uma sociedade da informação. E essa facilidade também chega na escola para facilitar o ensino e aprendizagem dos alunos e professores no geral. Existe sim uma possibilidade de facilitar o ensino e aprendizagem através desses recursos. E é impossível deixar de fora esses recursos, porque isso já é uma realidade na vida dessa nova geração, desses alunos de hoje. As crianças já dominam recursos tecnológicos que nem adultos conseguem dominar ainda muito bem. E adolescentes, no geral, eles têm acesso às mídias e à internet. Eles são antenados, eles fazem parte da rotina deles, do dia a dia deles. Então, como não trazer para a sala de aula esses recursos, se já fazem parte da vida do aluno? Na sala de aula tem que ser uma continuidade, ele não pode se sentir, como eu escrevi aqui, deslocado da sua realidade na sala de aula. O professor é o veio, é o que vai facilitar para que o aluno aprenda com prazer, alegria, entusiasmo, dinamismo, tendo acesso aos recursos tecnológicos e midiáticos na sala de aula, estimulá-lo a continuar buscando o aprofundamento do assunto fora dela. Através desses meios, ele precisa estar totalmente preparado para seguir adiante nesses avanços e arrastar com eles os seus alunos. Ele não pode ficar atrás, ele precisa ser o cabeça e ir à frente. Fica totalmente difícil nos dias de hoje oferecer uma educação de qualidade e obter bons resultados se a tecnologia não estiver inserida perante as atividades trabalhadas. E cada recurso de acordo com a necessidade e a faixa etária da turma. Moran disse que, mesmo durante o período escolar, a mídia mostra o mundo de outra forma, mais fácil, agradável, compacta, sem precisar fazer esforço. Ele fala do cotidiano, dos sentimentos, das novidades. A mídia continua educando com contraponto à educação convencional. Educa quando estamos entretidos. Então, mais uma vez, eu digo que o professor, ele é esse veio, esse elo, ele tem que ser também um facilitador, não só
do ensino, da aprendizagem, mas também do acesso que o aluno precisa ter aos recursos midiáticos, compreender como utilizá-los de uma maneira educativa, de uma maneira sadia, facilitar também o acesso nas tecnologias em modo geral. O professor ele não pode ficar para trás, ele não pode ser ultrapassado, ele precisa correr, ele precisa se esforçar para acompanhar esse ritmo. Ele precisa estar realmente à frente, não é o aluno que deve estar à frente do professor, mas o professor ele tem que dar uma carreira e ficar realmente à frente desses avanços para que os alunos possam segui-los, para que os alunos possam vê-lo como um reflexo, como um exemplo e ter no professor uma inspiração para saber utilizar os recursos midiáticos na sua jornada de ensino, de aprendizagem. Com isso, a inserção da mídia deve ser feita de forma segura, consciente e educativa para o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. Através disso, eles sentirão mais vontade de ir para a escola estudar. E assim o professor estará ensinando, acompanhando o ritmo da evolução tecnológica que já atingiu a educação, e o aluno estará aprendendo de uma maneira lúdica, de acordo com a sua realidade criativa e em outro nível, caminhando para uma aprendizagem com resultados. Então é isso. Através dos recursos tecnológicos e midiáticos na sala de aula, o professor estará acompanhando um ritmo de uma onda que veio de evolução, de avanços e que paira sobre a educação. E toda a turma estará sendo influenciada e levada nesse ritmo. Não ficarão atrasados, parados no tempo. Se o professor não souber administrar os recursos da mídia e da tecnologia, as aulas não terão o resultado esperado, porque não adianta ter a tecnologia se a metodologia não estiver de acordo com a inovação. De acordo com Mota, Apud, Cush, página 8, a escola não pode mais ficar distanciada dos meios de comunicação, que, exercendo hoje uma influência decisiva, educam mais que a própria escola. Educadores e comunicadores devem assumir uma postura crítica frente ao papel reprodutivo da escola e das mídias da ideologia dominante e, por outro lado, tem que levar as pessoas a fazer uma leitura das mensagens veiculadas e desvendar as tramas da comunicação. Aqui eu quero falar um pouco sobre a metodologia que o professor, na sala de aula, ele vai utilizar com esses recursos. Com a capacitação, virá também a possibilidade e a liberdade do professor poder elaborar suas aulas em cima desses recursos, planejando suas práticas didáticas em cima desses recursos e de forma adequada, porque não adianta ter os recursos tecnológicos se não souber utilizá-los de uma maneira correta, com dinamismo, com criatividade. Vai ser apenas uma troca do livro ou do quadro pelo computador, pelo um vídeo, mas se não souber utilizar corretamente não vai fazer diferença, como foi dito no início. Se o professor não souber, não tiver uma qualificação, se ele não souber administrar esses recursos, não vai haver diferença na sua aula. O primeiro passo é o professor se qualificar e saber como utilizar de maneira correta os recursos tecnológicos que a escola, por seu dever, oferece. Pois não basta também a escola ter os recursos se o professor não souber utilizá-los. Então, no YouTube, existe um vídeo, Tecnologia e Metodologia, que dá um exemplo muito prático dessa realidade. A escola oferece recursos tecnológicos para todos os alunos recebem computadores, mas a professora continua com a mesma metodologia que usava com os livros. Então, deve existir cursos de capacitação para os professores, sim, trabalhar com a mídia em sala de aula. Da mesma forma como existem cursos de formação contínua para professores em outras áreas, para que a partir daí o professor possa planejar suas aulas com base nesses cursos. Então, a conclusão é
que o avanço tecnológico e a presença da mídia na educação é real. Muitas escolas já dispõem destes recursos e podem oferecer a seus alunos uma educação de qualidade através destes. Porém, o professor é o vínculo de ligação entre os recursos disponíveis e os alunos. É o dever do professor estar consciente desta realidade e totalmente preparado para lidar com ela. Espera-se que haja um despertar das autoridades ligadas à educação para esta necessidade de qualificação dos professores, para lidarem com essa nova realidade em sala de aula. Eles precisam também de um suporte e de ajuda para conseguir alcançar o avanço. Então é uma realidade hoje, os avanços tecnológicos, a mídia, as TICs, é uma realidade que atinge também a educação. O professor ele deve ser esse elo entre os recursos tecnológicos imediatos e o aluno, e ele precisa de uma capacitação. Eu espero que as autoridades ligadas à educação realmente despertem para isso, que assim como promovem cursos de capacitação contínua, de formação contínua para o professor em outras áreas, como por exemplo educação infantil, letramento, entre outros. Também posso oferecer um curso que capacite os professores a trabalharem com essas riquezas dos avanços tecnológicos na sala de aula, porque assim haverá muito mais rendimento nas aulas, muito mais prazer, muito mais interação, muito mais interesse. E se antigamente os alunos apenas com livros, com uma biblioteca, quando existia na cidade, eles iam longe, imagina hoje como será o futuro desta geração tendo acesso a toda a profundidade de conhecimentos. No artigo tem referências bibliográficas que estão aqui escritos, que são pesquisas na internet e referências bibliográficas, e também quero fazer referência à professora Daniele Dias, professora formadora, e ao professor mediador à distância também, professor Eldomiro Correia. Foram eles os responsáveis por este artigo e foi uma experiência enriquecedora para mim. Espero que você também tenha compreendido melhor este assunto tão importante. Tudo de bom e até a próxima.